nós temos experimentado momentos bons, né, Vanderlei? Pela manhã nós tivemos tanta alegria aqui. Como é bom ver o povo de Deus seguindo e servindo a Jesus com alegria. Ninguém gosta de ver os filhos tristes. Nós que somos humanos, imaginemos Deus. Eu, pelo menos de manhã, eu particularmente, tive muita alegria que normalmente eu não tenho, mas tive. Louvado seja o Senhor por isso. Então, como a Vanderlei já falou, é nosso desejo, porque é o desejo de Deus, que nós avancemos mais, apoiando, trabalhando e apoiando, incentivando, contribuindo, encorajando homens e mulheres de Deus, aqui e fora daqui. Então isso deve, como nós falamos pela manhã, encharcar o nosso coração, nossa mente, para que avancemos sempre e nunca nos acomodemos. Falamos pela manhã muito sobre as pessoas acomodadas, as pessoas negativas. Falamos, demos exemplo de cerca de 2 milhões de pessoas que morreram no deserto, mas não precisavam morrer, por causa do desânimo. Desânimo não é de Deus, irmão. Desânimo é satânico, é Satanás puro, junto com carne e o mundo. O Espírito Santo é ânimo, é alegria, é entusiasmo, é motivação, é participação, é contribuição. E nós estamos experimentando isso, mais uma vez. E nós queremos, nessa noite, nós teremos a ceia do Senhor. E antes de convidar o irmão Eloy para trazer a mensagem, nós queremos sempre lembrar, todos os domingos, a irmã Vanderlei está aí, e quando ela não tiver, a irmã Raimundinha, de nós estar lembrando, porque o ser humano tem a mente rasa. Nós esquecemos fácil. E às vezes o inimigo ainda nos dá rasteira. Então, para que nós tenhamos esse momento missionário, não só o 11 começa no sábado e domingo também, para nós não esquecer dos nossos queridos irmãos e outros, como ela pediu, que nós possamos avançar na contribuição também, para contribuir com outros irmãos. O desejo da igreja, o desejo da liderança, creio de toda a igreja, é que nós passemos a contribuir com mais irmãos e a contribuição que nós estamos tendo que seja aumentada um pouco, porque já faz muitos anos que nós ajudamos com esse mesmo valor. A gente louva a Deus porque nós não paramos, mas eu quero continuar louvando a Deus porque nós aumentamos também. Então nós vamos convidar aqui o trio Ternura, o dueto, a mãe e filha, irão cantar um hino, e após esse hino, a palavra estará com o irmão Eloy. Lembrando que nós não fiquemos cansados, que nós ainda teremos a ceia. O povo de Deus não cansa nem os idosos, que a Bíblia diz que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, e nós confiamos nele sim. Não é, Cátia? Você quer isso aqui? Roubando o microfone do pastor. Boa noite, amada igreja. Nesse momento de pandemia, a humanidade ela foi assolada por uma doença psicológica, que é a crise de ansiedade, a depressão. E teve uma cantora, Gabriela Rocha, que fez uma música na qual eu disse para o meu pai, quando meus dias amanhecem bem agitado, eu coloco no meu carro para ouvir bem alto. Apesar da minha idade, eu costumo dizer que eu não falo muito a minha idade, eu tenho 26 anos, né, Mateus? O Mateus 24, meu filho, e eu 26. Então, e eu escuto essa canção para que ela me fortaleça através dessa letra. E na vinda, nesses 472 quilômetros, né, pai? De Manaus até aqui? Mais ou menos isso. Nós ouvíamos, nós três, e a gente sentiu vontade de cantar este louvor. Mostrei para o meu pai, meu pastor, e ele disse assim, muito bonita essa canção. E vamos deixar para vocês esse hino. O tema dela até disse assim, Rebeca, como é o tema? Ela diz,
Eu digo, diz? Diz. Eu só sinto falta aqui do nosso retorno, né? Mas a gente vai pegar uma cola aqui no celular. Digo. Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amada sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se fraca eu me senti. Que não estou só. Por quê? Pois eu pertenço a ti. Pertencemos a ti, meu Deus. Eu creio. Quem souber pode cantar. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amada sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me senti. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, A mais ninguém. te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. E diz que amada sou, Sei que eu me sinto assim. diz que forte sou, Quando há fraqueza em mim. e que seguro estou, Se frágil me senti. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. o que você crê é o que diz o nosso Deus? Eu creio Então cante, eu creio sim. Eu creio sim no que diz sobre mim. Amém, amada igreja? Então que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo e crer no que Ele está dizendo, que nós somos amados, de que fortes somos e que chegaremos ao nosso destino, que é o nosso céu, nossa morada no lar do nosso Pai Celestial. Palavra com você, irmão Eloy.
Boa noite, amada igreja. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Irmãos, é uma alegria imensa a gente estar aqui mais uma vez, iniciando o ano de 2021 na casa de Deus, como foi na quinta-feira, de quinta para sexta, né? E logo no primeiro domingo a gente já poder se encontrar aqui de novo, hoje que é o primeiro domingo deste ano. Por isso nós, como de costume, teremos a nossa celebração da Santa Ceia. E eu fico muito honrado e feliz pela oportunidade dada pelo pastor em trazer a mensagem nesse culto. Vou me deter um pouquinho no papel aqui, porque é um tema novo que está na minha cabeça, ainda não estava bem decorado. Mas eu quero trazer hoje para os irmãos uma mensagem de motivação, de vitória. E antes disso eu quero que os irmãos curvem sua cabeça, curve a sua cabeça e erga o seu coração a Deus. E vamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração nesse momento. Vamos orar. Pai de amor e misericórdia, nós te louvamos, Deus, por esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, na tua casa, na tua igreja, ó Pai, junto do teu povo, ó Deus, e na tua presença, Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu santo nome, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por nos permitir estarmos aqui, com saúde, com vida, ó Deus, pela tua misericórdia e pela tua graça. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, nos purifica, nos santifica, em nome de Jesus Cristo, nos coloca em tua presença. Que nesse momento, ó Deus, o teu Santo Espírito tenha liberdade em nosso coração, para nos trazer a tua palavra e nos orientar acerca da verdade, da justiça e do juízo. Que a tua graça e misericórdia nos alcance, ó Deus. Me coloco nas tuas mãos nesse momento para ser usado por ti, conforme a tua vontade. Que a mensagem aqui dita não seja mensagem de coração humano, mas vinda do trono da tua graça, pois teu é o reino, o poder agora para todo sempre. Então seja conosco nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre vitória em todo lugar. Vitória em todo lugar. E o que a gente entende por vitória? O que você entende por vitória? Você sabe o que significa a palavra vitória? O que quer dizer vitória? Alguém já teve a curiosidade de ir no dicionário e falar, rapaz, o que significa mesmo vitória? Se nós formos pesquisar no dicionário, a palavra vitória, ela é um ato ou um efeito de vencer um inimigo ou um competidor em uma guerra, em uma batalha ou em uma competição. Vitória é o mesmo que triunfo, bom êxito em qualquer campo de ação. Vitória significa sucesso. E quem não gostaria de sempre, independentemente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação, alcançar a vitória? Você gostaria de alcançar a vitória em tudo? Quem gostaria, fala, eu gostaria. Com alguns personagens bíblicos era dessa forma. Alcançava a vitória em tudo. José e muitos outros. Inclusive, o que eu vou me basear aqui nessa palavra, que é o guerreiro Davi. Com Davi, o homem segundo o coração de Deus, era assim. Diz a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 8, versículo 14, somente a parte B do versículo, lá diz o seguinte, o Senhor dava vitória a Davi, aonde quer que ele fosse. Já pensou se o Senhor te der a vitória aonde quer que você esteja? Aonde você for, você ganhar a vitória? Aonde você estiver,
independente de qualquer situação, de qualquer circunstância, Deus te dê a vitória? Eu vou falar de Davi porque a gente conhece mais a sua história, é mais comum ao nosso conhecimento. E nós vamos parar para pensar um pouquinho nos motivos que levaram o nosso Criador a ser tão generoso com Davi. O que levava Deus a ser tão generoso com Davi? Para que ele tivesse vitória em todo lugar. Não pense, meus irmãos, que para obter bênção de Deus, para obter vitória, basta somente nós esperarmos em Deus. A oração, a intervenção do Senhor é importante, é importantíssimo, é fundamental. Mas o cristão, nós devemos fazer a nossa parte. E Davi fazia a sua parte. O impossível cabe a Deus. Entretanto, o possível é tarefa do homem. Davi ouvia a voz de Deus. Ele era obediente ao Todo-Poderoso. Mas Davi também tinha objetivos e lutava por esses objetivos. Ao partir para a ação, o Senhor honrava Davi. E Davi, em contrapartida, oferecia a Deus o seu louvor, oferecia a Deus também honra, glória e ofertas em prata e ouro, que representavam o melhor do que ele possuía, demonstrando assim todo o seu amor e temor a Deus. E esse era o segredo do porquê que Davi era vitorioso em tudo. Existem algumas coisas importantes que nós precisamos fazer. A primeira delas é ouvir a voz de Deus. Davi ouvia a voz de Deus. Davi conversava com Deus. Antes dele sair para a peleja, Davi guardava a sua comunhão com Deus. Esse guerreiro israelita, ele costumava a consultar ao Senhor e expor as suas intenções. Existem textos bíblicos que comprovam isso. Vamos, por exemplo, ver lá 1 Samuel capítulo 23, versículo 4, onde diz assim: Davi consultou o Senhor novamente. Veja que já não era a primeira vez. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Mas veja como começa o versículo. Davi consultou o Senhor. Ele ouvia a voz de Deus. E veja, consultou o Senhor novamente. Isso mostra que não era a primeira vez. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 23. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles, e ataque-os em frente das amoreiras. Davi consultou o Senhor. Se nós quisermos vitória na nossa vida, quando nós formos enfrentar uma batalha, quando a gente for em busca de um sonho, em busca de uma conquista, devemos orar, falar com Deus. Você tem um sonho? Você tem uma visão? Você tem um objetivo? Conte para Deus. Ouça as instruções de Deus. Pergunte ao Senhor. Pergunte a Deus se é a hora de você agir. Pergunte a Deus se a hora de você agir é agora. Se o momento é de recuar. Se o momento é de enfrentar.
o seu inimigo. Se psicologicamente a situação está a seu favor, quando começar, por onde começar, consulte a Deus. Davi consultou o Senhor. Nós dizemos que Deus é o Senhor da nossa vida. Eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo e agora Ele é o Senhor da minha vida. Mas eu não consulto Ele em nada. Eu faço o que dá na telha, conforme a minha vontade. Estou pouco me importando porque é a vontade dEle, para a obra dEle, para a visão dEle. E por isso que eu não tenho a vitória. Consulte ao Senhor. Por onde eu devo começar a batalha? Davi consultava ao Senhor. Em segundo lugar, ser obediente a Deus, ser obediente ao Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, logicamente devemos ser obedientes. Além de consultar a Deus, Davi obedecia, seguia as suas instruções, fazia o que o Senhor falava. Quando você consultar a Deus, siga tudo o que o Senhor lhe orientar. Aquilo que o Senhor permitir que você conquiste, nada, nem ninguém roubará da sua mão. Aquilo que Deus permitir que você conquiste, nada, nem ninguém vai roubar da sua mão. Mas aquilo que Deus não permitir, não lute por isso. Que você não vai ser feliz. Vou dar um tempinho aí para colocar o celular no silencioso. Sofonias capítulo 1, versículos 6 e 7. Sofonias capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Aqueles que se desviam de seguir o Senhor, não o buscam, nem o consultam, calem-se diante do Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou os seus convidados. 1 Crônicas capítulo 10, versículo 13 e 14. Olha que interessante. Davi sucedeu a Saul, certo? Davi era vitorioso em tudo. Mas olha o que 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14 fala sobre Saul. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Não guardou a palavra do Senhor. E chegou a consultar um médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor entregou a morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Olha o que nós não podemos fazer. Saul foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor, ou seja, não recordou o que o Senhor disse, não obedeceu ao que o Senhor mandou, chegou a consultar um médium, mas não consultou o Senhor. Sabe, a Bíblia nos ensina que na multidão de conselhos há sabedoria. Só que, conselhos de quem? O nosso primeiro conselheiro deve ser Deus e o Espírito Santo. Depois, nossos líderes espirituais. E assim, seguindo as outras pessoas, os anciãos, as pessoas de mais experiência, mais conhecimento, mais sabedoria. Mas o primeiro deve ser o Senhor.
Acontece que eu tenho um plano no meu coração, eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade, quero enfrentar uma batalha, eu corro e vou contar para o meu amigo, eu corro e vou contar para a minha amiga, mas nunca consulto ao Senhor. Vou olhar os signos. Irmãos, e aqui para nós. Vez ou outra, quando eu estou escutando o rádio, a gente acaba ouvindo aquelas previsões de signo, né? Um dia eu estava lá em Boa Vista e eu escutando o rádio, a pouco vai entrando os signos. E as pessoas acreditam naquilo, mas gente, traga para mim uma revista de signo que eu vou mostrar para você o quão óbvio são aquelas coisas. Talvez uma palavra bonita nos encanta. Mas a pessoa lá diz assim ao senhor, o guru, ande em frente que você vai sair por aquela porta. Aí você vai, anda e sai pela porta. Olha, ele sabe de tudo, mas é lógico. Se dedique no seu trabalho, se empenhe ao máximo e você vai ser destacado. Que segredo tem nisso? Use amarelo. Aí a pessoa vai lá e usa amarelo. Se destacou no trabalho porque usou amarelo. Não. Isso é regra da vida. Agora o Senhor nos traz sabedoria de verdade. Nos traz conhecimento verdadeiro. Ele é dono de tudo, inclusive do tempo. Consulte ao Senhor. Não consulte baboseiras. O Senhor dava muitas vitórias a Davi porque ele era submisso ao Senhor. Ele era obediente ao Senhor. É necessário ouvir a voz de Deus e estar disposto a corrigir aquelas áreas que necessitam de mudança. Sabe? Às vezes a gente quer ser o Senhor de Deus. Deus, eu determino, me dê essa bênção. Eu tomo posse, Senhor. Nem sabe se é da vontade de Deus. Deus, eu estou apaixonado por aquela pessoa. Me dê ela como esposa. Não é assim. Senhor, aquela pessoa é a pessoa correta para a minha vida? Se for da sua vontade, facilita. Se não for, dificulta. Quando eu era líder de jovens, Alcion, e a gente ia falar sobre namoro, a pessoa falava assim, irmão Eloy, eu estou apaixonado por uma menina e eu quero namorar com ela, o que eu devo fazer? Eu falei, a primeira coisa que você deve é se afastar dela o máximo possível, não ter nenhum contato. E depois começar a orar a Deus para saber se é a pessoa certa para a sua vida. Mas por que isso, irmão Eloy? A sua paixão ela tem que esfriar para você conseguir ouvir a voz de Deus, eu falava para eles. Porque às vezes você está orando ali e você não sabe se é o seu coração, a sua paixão que está falando, ou se é Deus que está te orientando, e o cara quando é apaixonado ele fica cego. E eu apliquei isso na minha vida. E deu certo. E aí você ora, você não sabe se Deus respondeu ou se seu coração está batendo mais alto que tudo. Procure ouvir a voz de Deus. Ficar atento à voz de Deus. E se Deus disser que não é assim, meu irmão, não é assim. Se Deus disser, olha, vai dar certo, mas você precisa fazer isso. Irmão Eloy, eu vou ouvir? Vai. O Espírito Santo vai falar na sua consciência na hora. Ah, irmão Eloy, mas não falou. Ou você não tem o Espírito Santo, ou não está tendo sabedoria espiritual para ouvir a voz dele. Nós temos que saber discernir o que é minha emoção
e o que é a ação do Espírito. Pastor Silas Malafaia, ele tem uma matéria sobre isso que fala inteligência espiritual. É muito interessante. Se você tiver condição, pesquise. Eu tenho inclusive um livro dessa. Às vezes nós nos confundimos. Ouvir a voz de Deus, e além de ouvir a voz de Deus, ser obediente ao Senhor. Outra coisa que o Davi fazia, e nós devemos fazer também, é ter objetivos e lutar por ele. Meu irmão, como é que você quer que Deus te abençoe, se você nem sabe onde você quer chegar, o que você quer fazer, aonde você deve ir? Você precisa ter objetivo. Você precisa ter sonho, você precisa ter visão. A palavra de Deus nos ensina, em Provérbios, que o sonho é do homem, o executar é de Deus, mas o sonho é nosso. Coloque um objetivo na sua vida. Se Deus disser sim, vá em frente. Se Ele disser não, busque outro objetivo que seja da vontade de Deus. Mas tenha um objetivo, tenha um sonho. Nós devemos ter um sonho. O pastor Oswaldo falou disso hoje de manhã. Agora eu estou falando de sonho, meu irmão, não é de utopia. Muitos irmãos chegam aqui e falam utopia. Utopia é aquele sonho irrealizável. Eu vou soltar uma dinamite em Rorainópolis, acabar com todas as casas e construir um templo para o Senhor para glorificar a Deus. Isso é uma utopia. Eu vou me dedicar ao Senhor, formar um grupo de missionários, conduzidos pelo Espírito Santo. Nós vamos sair de rua em rua, casa em casa e evangelizar toda Rorainópolis. Isso é um sonho possível, que agrada a Deus. Nós devemos sonhar, não fantasiar. Sabe por quê? Se eu chego aqui com uma utopia, e, logicamente, não realizo, quem entra em descrédito para o mundo é Deus. Se eu anuncio uma utopia, o povo lá fora vai me chamar de doido e ainda vai dizer que Deus não existe. Presta atenção, meus irmãos. Nós devemos sonhar grande. Não estou dizendo que nós devemos sonhar pequeno. Mas nós não devemos anunciar utopias. Entendeu? A diferença é pequena. Mas é importantíssimo a gente ter sabedoria quanto a isso. Tá, irmão Eloy, eu tenho um sonho grande, um sonho legal. Agora lute. Deus autorizou, está no centro da vontade de Deus. Corra atrás, lute. Não existe bênção sem lutas. Jacó, quando quis ser abençoado, o que ele fez? Ele ficou sentado e pediu para o anjo de Deus abençoar ele? Ele lutou. Nós devemos lutar. A vida, meus irmãos, ela é como uma guerra. E assim como uma guerra, tem muitas batalhas. É preciso saber guerrear. Não adianta lutar por lutar. Nós precisamos ter metas, ter estratégia. Senão a gente não vai a lugar nenhum. É preciso usar inteligência.
ter coragem, ter bom ânimo. Você tem ânimo para enfrentar as dificuldades e realizar o seu sonho? É preciso acreditar na vitória. Assim, meus irmãos, é possível nós entrarmos numa luta e vencer. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, você não deve ter medo dos Golias. Assim como Davi não teve. O gigante que aparecer para você, com inteligência e sabedoria, você vai vencer. Como que Davi fez com Golias? Ele foi sair no braço com Golias, movido por força humana? Quiseram entregar atributos humanos a ele, ele não conseguiu nem se mexer. Ele falou, não, isso aqui vai me atrapalhar. Primeira coisa que ele fez foi buscar o Senhor. Depois ele foi estrategista. Pegou uma funda, algumas pedrinhas. Ele sabia que ele não podia chegar perto do gigante e medir força com ele. E ele sabia o poder que tinha o tiro de uma baladeira daquele tipo. Procure no YouTube tiros de funda. Existem pessoas que fazem experimentos em crânios a grandes distâncias. É impressionante a força que aquilo toma e como aquilo destrói um crânio. E Davi sabia a arma que tinha. Ele não esperou o gigante se aproximar. Atirou a pedra, foi estrategista. Quando o gigante caiu desacordado, ele foi lá e terminou de matar. Agora, se ele fosse querer fazer igual todo mundo fazia, e ir medir força com aquele Golias, sem ter a orientação de Deus, ele seria vitorioso? Não. Por isso que é importante a gente pedir conselhos a Deus. Os homens diziam para Davi, use uma espada poderosa e uma armadura resistente. Mas Deus falava, pegue uma pedrinha e o seu estilingue. Para os outros guerreiros, parecia loucura. Mas para Davi, que tinha fé, era obediente e temente ao Senhor, fez o que estava no seu coração. Porque para nós enfrentarmos uma batalha e sermos vitoriosos, nós também precisamos ter sensibilidade e intuição. E foi o que Davi teve naquela luta. E a sua intuição era dada pela presença divina na sua vida. Se você tem o Espírito Santo, você não deve ter medo dos Golias dessa vida. Uma pessoa segundo o coração de Deus tem visão espiritual, enxerga além dos problemas, consegue ver a vitória, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Sua visão não está restrita ao gigante, não está restrita à adversidade, não está restrita à tribulação. Não está restrita à luta que há em sua frente. Como Davi, nós saberemos que seremos vencedores porque nós temos uma aliança eterna com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como está a sua visão? Você fica desanimado no primeiro obstáculo e toma uma atitude precipitada, com base nos seus sentimentos, com base na sua vontade, com base na sua lógica humana? Veja esse questionamento. Você fica desanimado ao primeiro obstáculo e toma uma atitude precipitada, com base nos seus entendimentos, na sua vontade e na sua lógica humana? Ou você recorre a Deus, consulta ao Senhor? Se você deseja lutar e vencer, você precisa ser estratégico. Pergunte a Deus, por onde eu começo? O que eu faço? Como vencer?
E assim Deus vai te dar a vitória, se for da vontade dEle, que é o Senhor da sua vida. Davi ouvia Deus, era obediente, ele tinha planos, tinha estratégia. E por fim, ele oferecia louvor e honra a Deus. Davi reconhecia que tudo que ele tinha, tudo que ele era, provinha do Senhor. Ele demonstrava esse reconhecimento e sua gratidão ao Senhor, sendo bom para o povo, generoso e liberal em sua maneira de ofertar a Deus. Isso nós podemos ver lá no livro de Crônicas. O que Davi fazia? Davi ele oferecia ouro, prata e bronze, de tudo que ele conquistava ao Senhor. Não porque Deus quer ouro, prata e bronze, mas porque isso representava o melhor que Davi tinha. Esses metais preciosos representavam o melhor. E Davi fazia isso porque entendia que Deus é o dono de tudo e nós somos apenas mordomos. E isso está explícito em 1 Crônicas capítulo 29, onde está registrado. Olha, apesar de Davi não ter autorização para construir o templo, porque Deus falou que quem construiria o templo seria Salomão, Davi dedicou riquezas do tesouro real e do seu tesouro particular à construção de um palácio para o Rei dos Reis. Davi inspirou o seu povo com essa atitude a, alegre e voluntariamente, ofertar com o coração perfeito. Vamos ver Crônicas capítulo 29. Primeiro vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: meu filho Salomão, e só ele, foi quem Deus escolheu. Mas ele é jovem e inexperiente, a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor Deus. Veja, não era Davi que ia receber a fama por construir o palácio de Deus, o templo. Era Salomão. Mas olha o que Davi fez. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus, ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores, e todo o tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para ele, para este santo templo. Davi sabia que aquela não seria uma obra sua, que não lhe traria honra por aquilo. Mas ainda assim, ele foi liberal, voluntariamente ofereceu o melhor que ele tinha. Com essa atitude, ele inspirou os líderes. Os líderes inspiraram os membros da igreja, e todos ofertaram voluntariamente com alegria para a construção do templo. Isso você vê no decorrer deste capítulo. Lá no versículo 10 a 14, de 1 Crônicas, capítulo 29, o início, uma parte da oração que Davi fez a Deus, ele diz o seguinte: Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Deus, bendito sejas, ó Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade e eternidade. Teus, ó Senhor, são as grandezas, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo
para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fazemos. Tudo vem de ti, e nós apenas demos o que vem das tuas mãos. Olha o reconhecimento de Davi. Davi reconhecia que tudo que ele tinha, tudo que ele era, provia do Senhor. Ele demonstrava aqui esse seu louvor, essa sua gratidão. O rei Davi e os israelitas ofereciam o melhor para Deus. Você oferece o melhor para Deus? O melhor do que você tem, você oferece para Deus? Sabe como que nós temos feito hoje? Como que eu e você temos feito hoje? Nós temos oferecido o pior do nosso tempo, é só o que sobra. O pior do nosso talento, quando dá. O pior das nossas finanças. Isso é uma realidade. Eu digo que quando a gente faz uma pregação, primeiro ela vem para nós, né? E eu me senti muito envergonhado nesse final de ano de 2020. Eu nunca me senti um líder tão ruim. Principalmente no domingo, no último domingo. Eu, como líder de ministério de música, sentei ali e nós não tínhamos músicos na igreja. Pedi perdão a Deus e peço perdão à igreja por isso. Sabe? Faltava alguém que tocasse um violão, um teclado, para a gente poder prestar um culto. Infelizmente eu não sei tocar nenhum desses instrumentos. Meus irmãos, nesse auditório, nós temos pessoas que cantam bem, que tocam bem, mas que não têm vida, que não têm consideração e amor pela obra de Deus. Se os irmãos se chateiam comigo com essa palavra, mas eu estou sendo realista. Nós devemos dar o nosso melhor para Deus. Com dedicação, com compromisso. E naquele dia eu me senti muito envergonhado. Eu fiquei com tanta vergonha que eu tive vontade de sair do culto. Eu estava compartilhando isso com o pastor Oswaldo, e eu vou compartilhar com os irmãos, eu não ia falar nisso, mas... E eu não tive coragem de sair. Mas naquele dia eu não consegui cultuar a Deus. Eu vim para o templo, vim para o culto, mas não consegui cultuar a Deus pela vergonha que me tomou. Por não ter, nesse período que eu liderei o ministério, por não ter tido sabedoria para que outras pessoas desenvolvessem suas habilidades e a gente não ficasse tão dependente, a ponto de chegar um momento, no último culto, no último domingo do ano, não termos músicos na igreja. Isso me pesou. E no ano de 2021 eu não quero ser um líder assim. Me pesou também todos os outros ministérios. O Ministério de Casais sonhava em exercer um trabalho. Estudei, me preparei, me formei, mas nunca consegui desempenhar o papel. Falei, meu Deus, me perdoa. Quando o pastor Oswaldo chegou comigo e falou, irmão Eloy, vamos mudar a liderança do Ministério de Casais? Eu falei, vamos, pastor. Sabe, irmãos, eu senti que eu tinha que recuar, se eu não estava dando conta. Apesar de eu ter um sonho, ter um objetivo.
Às vezes a gente não dá conta de uma coisa, a gente fica em cima. E aí eu prejudico que o ministério se desenvolva. Eu estou ali há tanto tempo, nunca desenvolveu? Vamos dar oportunidade para outro, porque é a obra de Deus. Os irmãos assumiram o ministério de casais. No que eles precisarem de mim, estarei pronto para ajudar. O que eu quero é que o ministério desenvolva. Irmão Eloy, vamos mudar a liderança do Ministério de Música? Vamos, pastor. Mas no que precisar de mim, eu sei fazer é tocar bateria mal, mas se precisar, estou à disposição. Eu quero que o ministério desenvolva. Porque assim como Davi se importava com a obra de Deus, é com isso que eu devo me importar. E o pastor esse ano confiou para mim menos cargos. Maior responsabilidade, mas menos cargos. E eu quero que Deus me dê condições de desenvolver com excelência esse trabalho. E com alegria. Para que eu não termine um ano com tanto peso na consciência como eu terminei o ano de 2021. Ou 2020. Irmãos, eu louvo a Deus por ter sentido essa culpa e essa vergonha. Isso mostra que o Espírito Santo está no meu coração. Senão eu não tinha me incomodado. E se você que tem um talento a Deus, e não consegue, se você que tem um talento e não consegue dedicar ele a Deus, e não sente culpa, e sua consciência não pesa, pergunte se o Espírito Santo está dentro de você. Qual é a dificuldade, meu irmão? Eu aprendi com essa pregação que o que eu deveria ter feito era ter buscado mais a Deus, que eu ia ter dado conta de fazer o que eu tinha que fazer. Assim como Davi fazia, em tudo consultava o Senhor. Que nesse ano de 2021 nós tenhamos vitória em todo lugar, em todo ministério, em toda obra, em toda palavra, dentro e fora da igreja, para que o nosso Deus seja honrado e glorificado. Davi, um dia, só para encerrar, que eu já estou com quase 2 horas pregando, a gente tem ceia. Tem um capítulo do livro de Samuel que diz que Satanás foi incomodar o povo de Israel. Isso fez com que Davi tivesse que contar todo o exército. Davi pediu para Joabe, um servo seu, contar o exército. E aí Joabe contou e trouxe um número para Davi. Só que Joabe esqueceu de contar 2 tribos, as tribos dos levitas e dos amonitas, se eu não me engano. Levitas e outra lá, das pequenas. Me fugiu da memória a outra. E aí Davi foi e passou o número errado para... Joabe passou o número errado para Davi, e Davi cometeu um erro na ordem que Deus tinha lhe dado. O anjo do Senhor veio castigar Israel por conta daquilo. O povo até tentou assumir a culpa, mas Davi pegou e falou, não, o culpado é eu, o líder. Eles são apenas meus servos, fizeram o que eu pedi. Se eu mesmo tivesse feito o serviço, talvez seria diferente. Não exatamente com essas palavras, mas esse é o contexto. E Davi assumiu a responsabilidade. Tanto que Davi procurou um lugar para consultar o Senhor. E Davi não podia ir no lugar de costume, onde ele consultava o Senhor, porque a palavra de Deus diz que ele tinha medo da espada do anjo do Senhor, que estava castigando o povo de Israel. E aí Davi foi procurar um outro lugar. Ele chegou para um cidadão e falou, ei, me concede um pedaço do teu terreno para eu fazer aqui um altar, para eu prestar um holocausto a Deus. O cara falou, não, o terreno é seu. Ele pegou e falou, não,
Me fala quanto é que eu quero pagar. Eu não quero ofertar nada do Senhor que não me custe um preço, e um preço justo. E Davi foi lá e pagou uma quantidade, 200 moedas, alguma coisa assim que lá diz. Ergueu um altar, consultou a Deus e ali louvou a Deus. Aí a palavra diz que Deus ordenou que o anjo colocasse a espada na bainha novamente e tudo ficou bem. A gente quer culpar sempre os outros pelos nossos erros. Mas nós devemos nos responsabilizar pela nossa atitude, principalmente quando nós somos líderes. E que no ano de 2021 nós sejamos líderes de coragem. E que assumamos os riscos e confiemos no Senhor. Que Deus desperte no seu coração o ânimo de dedicar o seu dom e o seu talento a Ele. Porque o ouro que Ele te deu, Ele vai te cobrar. Como a Bíblia nos ensina, na parábola dos talentos. Então, vamos ouvir a Deus, ser obediente, ter objetivos e lutar pelos nossos objetivos, com compromisso, com fidelidade. E ao final de tudo, oferecer a honra, a glória e o louvor ao nosso Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos, a nossa igreja. E que a palavra de Deus fique em nossos corações. Que nesse ano de 2021, nós tenhamos vitória em todo lugar. E que Deus seja conosco, assim como Ele foi com Davi. Amém? A palavra está com o dirigente.